Olá, ouvintes do podcast. Eu vou ler para vocês relatos enviados no e-mail assustadoramente@outlook.com. Sonhos premonitórios. Esse acontecimento se passou no ano de 2005. Sempre tive muitos avisos em sonhos desde que era pequena. Por vezes, lembro dos meus sonhos e quando se realizam, consigo saber quando os tive. Passei ano ouvindo as pessoas zombarem desse meu dom por não acreditarem nessas coisas. Então passei a contar meus sonhos logo que acordo para alguém próximo. Assim, quando acontece, a própria pessoa confirma que eu já tinha falado a respeito. Bom, em 2005, eu sonhei que estava na casa do meu pai e minha avó paterna, que foi quem criou a mim e a meus irmãos desde muito pequenos, estava na cozinha passando roupas. Eu perguntava para ela o que estava fazendo ali, já que não costumava frequentar a casa do meu pai. Ela respondia que estava indo embora, mas que tinha deixado uma surpresa para meus irmãos e eu. Logo após, ela pegou sua bolsa e foi. Assim que acordei, comentei com a minha mãe que tinha sonhado com a minha avó, que na época estava internada. Minha mãe não deu muita ideia, porque achou que eu apenas estivesse com saudades. O dia passou normalmente e naquela noite resolvi que iria trabalhar com minha mãe e meu padrasto, que trabalhavam como camelôs numa praça da Baixada Fluminense. Não era comum eu ir com eles, principalmente por ser a mais velha e sempre ficar cuidando dos meus irmãos. Mas nesse dia, meus irmãos ficaram sozinhos em casa e eu acabei indo. Estávamos na praça e por volta da 00:20 do dia 24 de julho, o telefone da minha mãe tocou e ela foi para um canto menos barulhento para atender enquanto eu ficava na barraca com meu padrasto. Ela voltou com os olhos muito vermelhos, como quem tinha chorado muito. Naquele momento, era como se eu soubesse o que tinha acontecido, mas estava anestesiada. Minha mãe decidiu não contar o que tinha acontecido, mas enquanto voltávamos para casa, eu me deitei no banco de trás do carro e, pensando que eu estava dormindo, ela contou ao meu padrasto que tinha recebido a notícia de que minha avó tinha falecido. Foi estranho, eu sempre tive muito medo de perder a minha avó, mas foi como se meu cérebro já estivesse preparado para aquilo ou eu simplesmente não quisesse acreditar. No dia do enterro, minha mãe contou pra gente e fomos ao cemitério. Incrivelmente, eu estava normal, como se nada tivesse acontecido. Abrindo o caixão, me despedi, lhe dei um beijo e a abracei pela última vez. Apesar de ser muito triste, eu tive a sensação de que aquela despedida em sonho tivesse sido suficiente. Dias se passaram e eu comecei a me questionar sobre o tal sonho e falava: Vó, você se despediu, mas não deixou a surpresa de que falou. Então, soube que minha avó, em segredo, tinha passado anos pagando um seguro em que, em sua falta, meus irmãos e eu receberíamos uma herança. Essa era a surpresa de que ela falava. Me senti muito privilegiada por ter podido me despedir dela, ainda que em sonho, apesar de que, mesmo após a sua morte, ela vinha nos visitar. No dia do enterro dela, minha irmã foi a única que voltou para casa com minha mãe. Meu irmão e eu decidimos ir para a casa de uma tia minha que iria na casa da minha avó e queríamos ver a casa onde crescemos pela última vez. Como foi a única que voltou para casa, minha irmã dormiu sozinha no quarto e me relatou que nessa noite, após trancar a porta e apagar a luz, foi dormir, mas acordou com uma luz branca bem forte no canto do quarto. Achou que minha mãe tivesse deixado o celular carregando no quarto e que essa luz fosse dele. Mas no outro dia, logo que acordou, foi olhar e não tinha nada. Como poderia ter alguma luz ali se não tinha ninguém no quarto, além dela? Porta trancada por dentro, sem chaves reserva e sem a possibilidade de alguém entrar durante a noite. Entendemos que a minha avó foi se despedir da minha irmã como fez comigo. Como disse acima, ela chegou a aparecer para mim outras vezes, mas vou deixar para um outro relato, já que esse acabou ficando igualmente bem longo. Obrigada por ler o meu relato. Não sei o que vi. Meu nome é Alex. O que eu vou contar aconteceu comigo no ano de 2014, quando eu trabalhava como recepcionista num hotel em Copacabana, Rio de Janeiro.
E até hoje não sei se o que eu vi foi real, algum reflexo de luz ou algo da minha mente. Naquela época eu trabalhava na madrugada e comigo trabalhavam um mensageiro e um segurança. Já era tarde da madrugada e o segurança dormia num sofá distante da recepção, mas perto de uns computadores que os hóspedes podiam usar, enquanto o mensageiro dormia num outro sofá, perto do bar da recepção, mas mais próximo da porta de entrada. Eu estava trabalhando, fazendo minhas atividades, quando, pelo canto do olho, vi um vulto preto passar rápido e passar pela porta dos funcionários que dava acesso à recepção. Na hora levantei da cadeira para ver se não era o segurança que tinha levantado e ido até a porta, mas ele continuava dormindo, assim como o mensageiro. E eu ainda não consegui descobrir se o que eu vi foi algo da minha mente por causa do sono ou realmente se trata de algo sobrenatural. Pode ser que o antigo dono continue rondando o hotel para se certificar de que tudo está em ordem.